Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de séries temporais nebulosas e hoje com o tema séries temporais multivariadas. A gente vai trabalhar alguns modelos de séries temporais nebulosas para séries temporais multivariadas. Mas aí vamos começar com a grande questão: o que é uma série temporal multivariada? Até então, todas as nossas séries temporais, a nossa variável y, que é um processo estocástico, ele era um R1, uma sequência de T instâncias e cada instância era um número real. Só que agora cada uma de nossas instâncias ela é um vetor de N números reais, ok? E cada um desses números reais, ele é uma variável. Então, o meu V, o meu conjunto das variáveis, eu tenho N variáveis. E cada variável, ela pertence ao conjunto dos números reais. O meu conjunto de variáveis, ele pode ser dividido em duas classes. Eu tenho uma variável, que eu chamo de variável endógena ou variável alvo, que é o valor que nós estamos interessados em prever. E o resto das variáveis são as variáveis exógenas ou variáveis explicativas, que são outros valores auxiliares que também ajudam a explicar as variações na minha variável alvo, na minha variável endógena. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho essa série temporal multivariada e a minha variável endógena é o consumo elétrico, medido em kWh. Então, para cada instância da minha série temporal de consumo, eu ainda tenho mais duas outras variáveis auxiliares ou explicativas. É a data e a minha temperatura média medida em graus Celsius. Então, o conjunto de todas as variáveis, ou seja, o conjunto V, é composto pelas variáveis data, temperatura média e consumo. A minha variável alvo, a minha variável endógena, é a variável consumo, que pertence também ao conjunto das variáveis. Então, mais especificamente, na PyFTS, todas as séries são representadas por data frames do Pandas. Então, para quem não conhece bem a biblioteca Pandas no Python, você pode importar ela, import Pandas as. PD a gente costuma chamar o apelido, né? O alias do Pandas. E você pode ler um arquivo, por exemplo, um CSV, diretamente da internet ou do arquivo local. Se ele estiver separado por ponto e vírgulas, você põe aqui ponto e vírgula. Se só vírgula, escreve o separador aqui em vírgula. Quando você carrega essas informações, geralmente ele reconhece números. Outra coisa diferente de número, ele vai considerar texto. Então, por exemplo, se você tiver datas, é bom fazer a conversão aqui, ó. Pega todos os dados originais e transforma utilizando a função toDateTime. E você coloca também aqui a máscara da data, né? O formato de data. No nosso caso aqui, ela está no formato americano. O Y são o ano com 4 dígitos, o mês, o dia, hora, minuto, segundo. Daí eu posso separar o conjunto de treino e de teste. Quando a gente estava lidando com séries univariadas, era muito simples. É só entre colchetes aqui determinar o range que a gente está querendo. Só que para data frames a gente utiliza a função iLoc, ok? Ele vai localizar a partir independente do índice, qual que é a posição que a gente está querendo. Aí ele vai retornar um subconjunto de treino aqui, que são as primeiras 15.000 instâncias, e aqui o meu subconjunto de testes, que são as 2.000 instâncias entre o 15.000 e a 17.000. O dataset também a gente pode utilizar o head aqui para mostrar os primeiros registros, né, os valores o cabeçalho do meu conjunto de dados. É sempre muito bom lembrar que o Pandas ele é utilizado o data frame do Pandas ele é utilizado para guardar grandes volumes de dados. Ele tem uma estrutura complexa de índices e de outras informações, e algumas delas serão úteis para a gente
trabalhar com séries temporais multivariadas. Por exemplo, dependendo do tamanho do data frame, pode haver dezenas ou até centenas de variáveis. Só que a gente chegar e treinar a série temporal utilizando todas essas variáveis não é interessante, porque o modelo vai ficar enorme, grande demais, lento pra caramba e vai demorar a treinar. O ideal é que a gente selecione as variáveis, porque geralmente nem todas as variáveis que estão no modelo elas contribuem para a predição da variável endógena. A maioria a maioria é exagero, mas podem haver variáveis nesse conjunto que não tem nenhuma correlação com a variável endógena, que elas não ajudam nada a prever minha variável endógena, logo utilizar aquela variável é desnecessário. Então, selecionar as variáveis nos ajuda a reduzir o tamanho dos modelos, nos ajuda a reduzir o tempo de treinamento e também reduzir o overfitting, o sobreajuste. Como que a gente pode escolher as variáveis? Bom, o modelo mais simples e um dos modelos mais clássicos é a matriz de correlação. Então, eu vou medir a correlação linear entre todas as variáveis que não são a variável alvo com a variável alvo. Então, essa correlação, lembrando que é uma correlação linear, ela varia entre -1, que é a correlação inversamente proporcional, e 1, que é a correlação diretamente proporcional, e o 0 ali no meio significa que não há correlação, as duas variáveis são absolutamente independentes. Então, quanto mais próximo a correlação entre uma variável e a variável alvo tender para 0, mais independente essas variáveis são. Significa que saber o valor de uma não nos auxilia a conhecer o valor da outra. Obviamente, quanto mais a correlação tende, quanto mais o meu ρ ali tende para 0, mais eu tendo a descartar aquela variável. E variáveis que têm o ρ, o coeficiente de correlação, menor do que -meio e maior do que meio, elas são candidatas naturais, porque já existe alguma correlação um pouco mais forte entre essas variáveis. Só que é bom tomar cuidado também que a correlação ela é uma métrica linear. Para gerar uma matriz de correlação de forma bem simples utilizando o Python, a gente pode utilizar o próprio Pandas, que a gente tinha falado antes. Dentro do Pandas, ele tem uma função chamada o ponto .core. Esse core aqui, ele cria a matriz de correlação. Ele devolve para a gente a matriz de correlação. Com essa matriz de correlação, eu posso simplesmente imprimir a matriz mesmo, mas ela não vai ser muito informativa, ou eu posso plotar em um gráfico, e aí esse gráfico aqui ele é bem mais informativo, porque ele vai ter o nome das variáveis, e quando for vermelho, significa que a correlação é baixa, quando estiver azul, significa que a correlação é alta, e também o valor da correlação propriamente dito. Então, forma bem simples inicial para a gente poder trabalhar com a correlação, com a escolha das variáveis, é a matriz de correlações. Só que é bom lembrar, como eu já tinha falado, que o relacionamento entre as variáveis explicativas e a variável alvo, ele pode ser muito mais complexo e não linear. E aí, a minha correlação, que ela é uma métrica linear, ela não vai se aplicar para esse caso. Então, a gente pode precisar de utilizar modelos bem mais complexos de seleção de atributos. Por exemplo, utilizando otimização de hiperparâmetros, sabendo que o escolher, dentro de todas as variáveis disponíveis, escolher um subconjunto ótimo delas é um problema de otimização de hiperparâmetros. Que a gente pode utilizar meteorísticas como algoritmos genéticos, random search, entre outros, para poder resolver esse problema. A gente pode pegar o conjunto total das variáveis e fazer uma análise de componentes principais, o PCA, que ele vai projetar os valores originais em um outro espaço, e aí esse outro espaço, as primeiras dimensões são as dimensões mais importantes. Então essa é uma transformação de dados que faz com que os nossos dados sejam projetados em um espaço onde cada uma das dimensões é linearmente independente das demais,
e as dimensões são ordenadas por importância. A gente tem N outros algoritmos, como Filter Importance, Smooth, entre outros. Lá na biblioteca Scikit-learn, você tem um módulo chamado Feature Selection, que tem excelentes alternativas para escolha de variáveis. Bom, agora nós podemos falar dos modelos de séries temporais nebulosas para dados multivariados. Então, esses modelos, eles têm suas diferenças com aqueles modelos tradicionais que a gente estudou na aula anterior, até porque na aula anterior a gente estava falando de modelos univariados. Quando a gente lida com séries temporais multivariadas, nós temos que partir do pressuposto que cada variável é um universo. É como se cada variável fosse uma série temporal nebulosa univariada. Ou seja, cada variável do meu modelo tem o seu próprio particionamento. Cada campo de dados que tem nos dados reais pode gerar mais de uma variável. Eu posso, por exemplo, pegar os dados originais e aplicar uma transformação e utilizar o meu modelo para tentar achar os padrões, tanto nos dados normais quanto nos dados transformados. Ok? Eu posso, por exemplo, pegar a data e separar os componentes da data. Posso pegar um timestamp completo e pegar desse timestamp, retirar o dia da semana, retirar a hora, retirar o mês e por aí vai. Então, qual que é a questão? Quanto mais variáveis eu tenho, mais descritivo o meu modelo fica, porém ele também fica mais complexo. Esses modelos, eles englobam a grande categoria dos modelos de MVFTS, ou Multivariate First Time Series. Então, uma descrição genérica aqui, que a maior parte dos hiperparâmetros dos nossos modelos agora estão dentro das variáveis. Então, eu tenho um alpha-cut específico para cada variável, eu tenho um número de partições específico, eu tenho particionamentos específicos e até funções de pertinência específicas para cada variável. E aí, o particionamento ele é feito por variável. Eu tenho, cada variável vai ter a sua variável linguística. Por fim, eu faço a falsificação. Os meus dados falsificados, eles são multivariados também, só que cada variável ele tem o dado falsificado da variável linguística própria, e daí eu faço a geração das regras. E lembrando que as minhas regras, elas são sempre feitas com o objetivo de prever a variável alvo ou a variável endógena. Isso faz muita diferença. Então, vocês vão ver que o processo de predição ele é bem simples também e ele é apenas uma variação daquele processo normal que a gente já conhece. Tenho os meus dados multivariados, faço a falsificação e a partir do dado falsificado encontro as regras que se encaixam com aquele dado falsificado, pego o lado direito da regra e faço a defalsificação, e a defalsificação ela é sempre apenas para a variável objetivo. Bom, aí, falando mais formalmente, cada variável do meu conjunto de variáveis, ela vai ter esse conjunto de parâmetros, que é o K, o Mi, o Pi maiúsculo e o alfa, que são os parâmetros gerais, e ela vai gerar a sua própria variável linguística, ou seja, o conjunto das variáveis, cada uma delas vai ter o seu próprio particionamento. Então, a classe variável, ela é uma das classes mais importantes da PyFTS, porque ela praticamente contém todos os dados de uma série temporal nebulosa univariada. Ela tem nome, ela tem aqui o data label, qual que é o campo lá dentro do data frame, ok? Aí ele vai ter o método de particionamento, o número de partições. Eu posso passar parâmetros exclusivos para aquele particionador, posso escolher a função de pertinência, escolher um alpha-cut específico para aquela variável. Por fim, eu vou falar quais são os dados, ou o data frame, de onde que vem os dados, né?
eu posso dar nomes para todos os conjuntos ou posso dar aquele prefixo, né, do nome de cada um dos conjuntos. Também posso associar uma transformação de dados para esta variável. Os métodos eles são basicamente dois. Assim que eu crio a minha variável, ele já constrói o particionamento, que é o método build, e eu tenho fuzzify, que eu pego dados daquela variável e transformo em valores nebulosos. Em código propriamente dito, a gente vai fazer todos os modelos multivariados, eles estão dentro de PyFTS Models Multivariate, ok? Aqui eu tenho, além dos modelos multivariados, eu tenho alguns módulos, como por exemplo Common, Variable e o modelo que é o MVFTS. Eu tenho algumas outras coisas que eu costumo utilizar, por exemplo, para dados sazonais, como é o caso de mês e hora, eu costumo utilizar um particionador sazonal, que está dentro de Models Seasonal, ok? Para os dados normais, eu utilizo um particionador normal grid. Então, aqui eu estou criando uma variável, aqui o nome da minha variável, month, ou mês, né? E essa variável, ela vem lá no data frame e ela vai estar dentro do campo data. Então, aqui no meu particionador, aqui partitioner específico, são os dados específicos do particionador, eu falo, olha, eu quero retirar uma sazonalidade desse conjunto de dados, que é o dia do ano. E a partir do dia do ano, ele vai dividir em 12 conjuntos, e aqui está o nome dos meus conjuntos, de abril até dezembro. Faça praticamente a mesma coisa aqui, por exemplo, criando a variável hora. Ela sai do mesmo conjunto de dados, tá vendo? Data. Eu utilizo também o grid partitioner, só que o sazonal. E eu passo uma informação específica desse particionador, que é a sazonalidade que eu vou tirar de lá. Ele quer aqui, no caso, minuto do dia. Esse minuto do dia eu vou dividir em 24 conjuntos. E eu vou dar os nomes para ele, que é o número da hora com HS. Então, aqui é 0HS, 1HS, 0 horas, 1 hora, 2 horas até 23 horas. Por fim, eu tenho uma última variável aqui, que é a radiação. Eu falo de qual que é o nome do campo lá no data frame. Todos os conjuntos vão começar com rad, do mesmo jeito. Com rad. Aqui eu estou dando os nomes dos conjuntos, aqui eu estou dando só o prefixo. Vou utilizar o nosso grid partitioner, o normal, aquele particionador em grade, 20 conjuntos com funções de pertinência gaussiana. E aqui são os dados de treinamento. Quando eu gero esse código, ele vai gerar este particionamento. Então aqui eu tenho particionamento de hora com os seus 24 conjuntos. Aqui eu tenho particionamento do mês com seus 12 conjuntos. E aqui está um pouquinho diferente, que aqui só tem 5 conjuntos, lá eu tinha colocado 20, mas estão aqui o meu particionamento da terceira variável. Então, os modelos MVFTS e WMVFTS, que é o Multivariate FTS, e o MVFTS ponderado, Weighted MVFTS, são modelos de primeira ordem, ou seja, eles só utilizam o último lag para prever o próximo lag. Podemos entendê-los como modelos de múltiplas entradas e uma única saída, porque eles podem ter uma ou mais variáveis de entrada, considerando as variáveis explicativas, mas apenas uma variável, que é a variável alvo, que é a saída. E eles fazem previsão escalar e intervalar para um ou mais passos à frente. Então, cada modelo desses de séries temporais nebulosas multivariadas, ele é composto pelo conjunto das variáveis, e aí cada variável vai ter seu próprio conjunto de parâmetros, número de partições, função de pertinência, método de particionamento, alpha cut e conjuntos. E eu tenho a especificação de qual das minhas variáveis dentro do conjunto de variáveis é a minha variável alvo ou variável endógena. Por fim, eu tenho o conjunto das minhas regras. Essas regras, elas não diferem muito das regras que a gente já conhece. O modelo MVFTS, ele não é muito complexo, porque ele basicamente tem a lista das variáveis. O que eu preciso informar? Ele gera as regras, e eu preciso informar para o meu modelo a lista das minhas variáveis explanatórias e qual delas é a minha variável alvo.
Os métodos são basicamente os mesmos que a gente já conhece lá dos modelos de séries temporais nebulosas. Então olha aqui, eu importei o meu modelo MVFTS multivariado, eu já tenho aquele particionamento anterior, ok? Vou criar aqui o meu modelo MVFTS. Aqui eu passo a lista das variáveis explanatórias e falo qual é a minha variável alvo, qual é a minha variável objetivo. Então aqui eu criei o meu modelo, aqui eu estou treinando o meu modelo com os dados, com o data frame, com todos os dados. A partir daí eu posso pegar um data frame de teste e chamar a mesma função predict, do mesmo jeito que a gente utiliza os modelos univariados, sem grandes diferenças aqui. As regras de um modelo MVFTS, nesse caso aqui eu estou mostrando regras de modelo WMVFTS, elas são ponderadas, como vocês podem ver aqui. Elas vão ter do lado esquerdo da regra, ou no precedente da regra, eu vou ter todas as variáveis. Olha só, eu tenho aqui a variável hora, eu tenho a variável mês e eu tenho a variável de radiação. Aqui do lado no consequente da regra, eu tenho só a minha variável endógena e os pesos acionados a ela. Eu posso criar esse modelo incluindo a variável endógena no conjunto das variáveis explicativas, como daqui em cima, ou eu posso criar o modelo excluindo a variável endógena no conjunto das minhas variáveis explicativas. Tá? Isso aqui ele vai gerar apenas... é como se você... Tudo que eu sei são as horas do dia e o mês. Eu não sei qual que é a radiação no momento. Então, qual que será a provável radiação de agora, dado que eu sei apenas o horário e o mês, sem saber a radiação prévia? Quais são as principais limitações desse modelo? Então, quanto mais variáveis eu insiro nesse modelo, pior é a performance dele, em termos computacionais. Ele fica caro computacionalmente. Então, o foco dele, o foco do MVFTS e do WMVFTS são dados estruturados de baixa dimensionalidade, ok? Ou seja, até 5 variáveis ele performa bem. Acima disso, nós começamos a ter um problema. O principal gargalo é porque eu vou ter inúmeros particionadores, um para cada variável. Uma proposta de solução para o problema das limitações do MVFTS e do WMVFTS são os modelos baseados em grânulos de informação nebulosa, ou Fuzz Information Granules, né? Que aí, esse modelo é um modelo de alta ordem, e que ele é mais interessante, ele pode ser utilizado para múltiplas entradas e múltiplas saídas. Ele pode realizar previsão escalar, intervalar e probabilística para um ou vários passos à frente. Ou seja, ele é um modelo mais completo de séries temporais multivariadas. Ele é um faz-tudo, mas ele tem um pulozinho do gato maravilhoso que a gente precisa entender ele em detalhes, e que é a porta de entrada para a utilização de séries temporais nebulosas para praticamente qualquer tipo de dado. Que pulo do gato é esse? Bom, o pulo do gato que eu estou falando é o grânulo de informação nebuloso. O que é um grânulo de informação nebuloso? Bom, lá nos nossos modelos anteriores, a gente falou que cada variável ela possui sua própria variável linguística. Cada variável numérica ela vai ter sua própria variável linguística. O grânulo de informação nebuloso ele é uma variável linguística multivariada, que ele pode ou não ser derivado da combinação entre as outras variáveis linguísticas geradas de cada uma das variáveis independentes. Então, essa primeira formulação, a primeira formulação do Fuzz Information Granule, ela é uma combinação dos particionamentos de cada uma das variáveis. Então, a união de vários conjuntos nebulosos, um de cada variável, ele vai formar um grânulo de informação nebuloso, que é como se fosse um subconjunto do espaço
do hiperespaço que forma as variáveis. Mas os grânulos de informação nebulosos, eles não precisam ser limitados a isso. Mais para frente nós vamos discutir essa questão. Então, para pegar esse início, vamos entender o que é um grânulo de informação. O grânulo de informação, ele é a intersecção entre os conjuntos, né, de várias variáveis. Então, vamos supor que eu tenho 5 variáveis. Um grânulo de informação vai ser a intersecção entre os conjuntos, entre um dos conjuntos de cada uma dessas variáveis. Então, vamos supor, se eu tenho 2 variáveis, a intersecção entre esses 2 conjuntos vai formar uma área. Não vamos partir do 1D. Se eu tenho uma série univariada, cada conjunto nebuloso, ele separa um espaço. Ele tem um intervalo na linha, na reta real. Quando eu tenho 2 variáveis, aí cada variável vai ter os seus conjuntos nebulosos. Cada conjunto nebuloso desse é uma área nos seus vértices, né? Então, a intersecção entre 2 conjuntos nebulosos vai formar uma área de intersecção entre esses 2 conjuntos nebulosos, um de cada variável. Se eu tenho 3 variáveis, aí eu tenho um volume, um XYZ, eu tenho conjuntos nebulosos para cada uma dessas variáveis, ok? E a intersecção entre esses três conjuntos nebulosos vai formar um volume. A partir de 3 dimensões, a gente tem hiperespaços e nós temos hipervolumes. Então, quando eu faço a intersecção entre esses conjuntos nebulosos, ok? É a mesma coisa de fazer a intersecção entre as funções de pertinência de cada um desses conjuntos nebulosos. Então, a minha função de pertinência do meu grânulo de informação, G, ela entra com um vetor no Rn e retorna uma pertinência no intervalo 0,1. Essa pertinência é a intersecção entre as pertinências das funções de pertinência de cada uma dos conjuntos de cada uma das variáveis. Isso, a priori, é um pouquinho difícil de entender, mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui. É como se cada grânulo de informação ele formasse esta área, cada uma dessas áreas. E você vai ver que as áreas elas têm intersecções umas nas outras. Então, olha só, a minha variável 1 ela tem o seu particionamento e seus conjuntos nebulosos aqui. A minha variável 2, ela tem o seu particionamento e seus conjuntos nebulosos. Agora vamos prestar atenção neste conjunto nebuloso vermelho aqui, da minha variável V2, e neste conjunto marrom aqui, vermelho escuro, da minha variável V1. A intersecção entre essas duas variáveis é esta área aqui. E esta área aqui forma este grânulo de informação entre esses dois aqui. Então, o grânulo de informação é esse conjunto nebuloso multivariável. Aqui ele é um círculo, porque nós estamos no 2D. Se nós estivéssemos no 3D, ele seria um volume, uma esfera, ou enfim. E daí para frente, nos hiperespaços, eles serão hipervolumes, delimitando um espaço comum, compartilhado por todos aqueles conjuntos nebulosos em cada um dos subespaços de cada uma das variáveis. Não pire! Às vezes, nós que somos seres humanos, a gente está muito acostumado a pensar ou 2D ou 3D. Então, quando a gente vai para os hiperespaços, as dimensões maiores que 3, a gente costuma ficar assim meio perdido. Mas, um grânulo de informação, ela é um conjunto nebuloso. Só que um conjunto nebuloso de uma dimensão maior do que 1. Conjunto nebuloso é um grânulo de informação com dimensão 1. Um grânulo de informação nebuloso, ele é um conjunto nebuloso com dimensão maior do que 1. Ok? Então, o que a gente consegue fazer com isso?
O que a gente consegue fazer com isso é que o grânulo de informação nebuloso, ele faz a projeção de um espaço de alta dimensionalidade num espaço de baixa dimensionalidade. Eu consigo agora representar, ao invés, o meu MVFTS, aquele modelo anterior, ele utilizava uma variável para um conjunto nebuloso para representar cada uma das variáveis. Agora não, agora eu tenho um conjunto nebuloso que representa todas as variáveis ao mesmo tempo. Ou seja, eu consigo transformar essa série temporal multivariada em uma série temporal univariada, o que me permite chamar um modelo univariado FTS, qualquer daqueles que a gente já tinha visto, e utilizá-los para prever séries multivariadas. Né? Processo de fuzzificação, ele converte uma instância numérica do RN multivariada em pertinência de um conjunto nebuloso, e esse conjunto nebuloso é um grânulo de informação. Aquela pertinência é a intersecção a intersecção de várias pertinências de várias variáveis. Então, quanto mais central o valor numérico ele tiver no centro desse grânulo de informação aqui, no cada centro, mais ele será próximo a 1. Se ele se deslocar para cá, ele pode continuar bem no centro de uma das variáveis, mas ele está bem na periferia de outro conjunto nebuloso aqui. Então, a pertinência dele vai diminuir. Quanto mais para o centro, mais para 1. Quanto mais para as periferias aqui, para fora do círculo, mais a pertinência dele vai diminuir. Então, essa pertinência radial aqui, ela considera a pertinência das duas variáveis ao mesmo tempo. Então, esse grânulo de informação ele é muito interessante, porque eu consigo trabalhar com todas as variáveis utilizando um único conjunto nebuloso. E se eu utilizo só esse único conjunto nebuloso, que é o grânulo de informação, eu consigo gerar regras simples, do mesmo jeito das regras univariadas lá, o que me permite utilizar modelos univariados. Então, como é que o negócio funciona? Eu tenho uma série temporal multivariada, eu tenho o meu conjunto das variáveis, o particionador, ele cria esse Fuzzy Information Granule, que é o conjunto dos grânulos de informação, onde cada conjunto nebuloso aqui é a intersecção de vários conjuntos nebulosos que estão aqui entre as variáveis. Só que qual que é a beleza? Quando eu passo essa série temporal nebulosa por essa variável linguística aqui, eu não tenho mais uma série multivariada, eu tenho uma série univariada. Então, olha só, o processo de fuzzificação transforma a minha série temporal multivariada em uma série temporal nebulosa, é claro, univariada. Mas essa série aqui pode ser utilizada com qualquer um dos modelos univariados. Então, o que acontece no final das contas? O que é a FIG-FTS? A FIG-FTS ele não é um modelo, ele é um metamodelo. Ele apenas faz essa conversão da série temporal multivariada em uma série temporal univariada e chama um outro modelo de FTS univariado para poder fazer a representação do modelo e a predição. Então, esse é o pulo do gato dos modelos de grânulos de informação nebuloso. Olha só, olhando aqui diretamente no código, eu tenho aqui, faço importação lá dentro do meu módulo Multivariate, chamo o modelo Granular, ok? Eu vou escolher um modelo univariado aqui, que vai ser utilizado em conjunto com o meu FIG-FTS. Então, o Granular WMV-FTS, é o nome feio para o FTS que utiliza grânulos de informação nebuloso. Então, aqui eu passo a lista das variáveis explanatórias, a lista, qual que é a minha variável alvo, e aqui eu posso passar outras informações aqui, que, por exemplo, são típicas de modelos de univariados, que, por exemplo, a ordem. Então, o modelo granular, ele é um modelo multivariado de alta ordem.
Esse KNN aqui ele é muito interessante. Esse KNN aqui é o raio. O que significa esse raio? Nos meus modelos aqui, ele fala quantos conjuntos nebulosos serão utilizados na hora da comparação. Então, por exemplo, se o meu KNN é igual a 4 e eu tenho um número que está bem aqui, ele vai pegar os 4 conjuntos mais próximos. Se eu pegar 3, ele vai pegar os 3 conjuntos mais próximos. Se eu pegar 2, ele vai pegar os 2 aqui. E se eu pegar um, só o conjunto que tem maior pertinência. Então, isso é um hiperparâmetro. Quanto maior o KNN aqui, mais lento o modelo, só que mais sensível a mudanças, ok? Isso é um hiperparâmetro que tem que ser otimizado. Eu recomendo todo mundo utilizar 2 a priori, depois fazer testes com valores com 1 e com 3 ou até com mais. Por fim, o FTS método é o modelo de FTS univariado interno. Esse daqui é o cara que vai representar a série temporal nebulosa mesmo, ok? Esse modelo granular aqui, como eu falei nos slides anteriores, ele só vai converter a série temporal multivariada em uma série univariada e mandar para esse outro modelo que estamos informando aqui, ok? Então, quando eu chamo o fit, ele transforma esses dados multivariados em univariados, cria um modelo vazio desse método aqui e chama o fit desse método aqui. Quando eu chamo o predict, ele está chamando o predict deste método aqui. Ele só vai converter esses dados multivariados aqui em univariados primeiro. Então, é assim que funciona o FIG-FTS. Isso é muito legal. Por que eu acho que isso é muito legal? Porque isso gera a possibilidade de a gente criar muitos tipos de grânulo de informação nebuloso. Então, esse primeiro modelo que nós utilizamos aqui utiliza produto cartesiano, ou seja, todas as possíveis combinações entre conjuntos nebulosos de cada uma das variáveis, eu vou criar um grânulo de informação nebuloso para cada um deles. É a versão grid do grânulo de informação nebuloso. Mas eu poderia utilizar um approach completamente diferente. Eu poderia utilizar um algoritmo de clusterização, um K-means, um FC-means da vida. Por quê? Porque esses algoritmos de clusterização, eles trabalham com todas as variáveis ao mesmo tempo. E aí cada cluster, no meu caso, neste caso, será um grânulo de informação nebuloso. E eu poderia utilizar outras técnicas, como as técnicas de inteligência artificial conhecidas como Manifold Learning, Projections and Embeddings. Então, no caso do cluster, eu teria que achar um número interessante de clusters e cada cluster vai ser um grânulo de informação e o conjunto dos grânulos de informação a minha variável linguística. E aí eu posso utilizar. O que não faltam são métodos de clusterização na literatura. Qualquer um deles pode ser adaptado para criar um grânulo de informação nebuloso. E aí são trabalhos futuros, porque nada disso aqui está implementado ainda. E eu também posso utilizar o Manifold Learning. Então aqui nós temos um grande desafio, pessoal. Aqui nós temos um grande desafio. Eu vou te dizer por que esse desafio é grande. O Manifold Learning, a vantagem dele, a ideia do Manifold Learning é aprender representações de baixa dimensionalidade para dados de alta dimensionalidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu queira trabalhar com um dado de uma série temporal com um dado diferente. Até agora a gente está trabalhando com séries temporais numéricas, simples. Mas se eu quiser trabalhar com uma série temporal, por exemplo, de imagens. Cada imagem é uma instância da minha série temporal. Supor, por exemplo, fotos de satélites tiradas do mesmo lugar em vários dias seguidos, um ano de séries temporais. Vamos supor que eu vou pegar séries temporais pequenas, uma imagem de 30 pixels por 30 pixels. Só aí nós estamos falando de 900 variáveis. 900 variáveis. Então imagine um modelo de séries temporais nebulosas que tem 900 variáveis. Isso tem uma dimensionalidade muito alta. O que o Manifold Learning faz? Ele pega essas 900 dimensões e projeta em, por exemplo, 2, 3 dimensões.
Aí eu posso, cada uma dessas dimensões, fazer um particionamento para essas dimensões e considerar essas 3 dimensões como sendo minhas variáveis. Então, e outra coisa, quando ele faz essa projeção, as imagens, aí, por exemplo, vamos supor que eu projetei essas imagens de 30 por 30, 900 variáveis, em 2 dimensões, um x e um y. As imagens que são parecidas, nessa área do x e y, elas sempre estarão próximas. As que tiverem o conteúdo da imagem semelhante, elas sempre estarão próximas nesse subespaço. Então, elas são organizadas por similaridade, o que é ótimo para a gente, significa que aquele x e aquele y, tudo que tiver naquela região ali é muito semelhante, os dados são semelhantes. Então, trabalhar com isso aí nos permite utilizar séries temporais nebulosas para dados que a gente nunca tinha pensado antes. Por exemplo, a gente pode fazer isso para grafos complexos e para textos. Então, algumas das técnicas mais famosas de Manifold Learning são os mapas auto-organizáveis ou mapas de Cornell, os famosos SOM, essa técnica de projeção aqui, o TSNE, né, Student Stochastic Embedding, o MAP, que é mais recente, e tem outras técnicas de estado da arte, como por exemplo o embeddings de Poincaré, né, que inclusive são hierárquicos. Então isso aqui é uma ponta do iceberg para a gente poder trabalhar com dados extremamente complexos, como imagens, texto, grafos e outras coisas, que são a fronteira final da previsão de séries temporais. A previsão de séries temporais de dados complexos. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje nessa parte de séries temporais multivariadas. Já deixo um ganchozinho aí de quais são as fronteiras que a gente tem que lidar daqui para frente e espero encontrar vocês em breve na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!